Salve, salve, salve! Disse o garoto que não sabe usar gírias do gueto. Um vídeo curto para 2 livros curtos. Bora lá? Livro 1 trata-se do primeiro livro da série Infinity Ring, escrito pelo autor James Dashner, e esse se chama Um Motim no Tempo. Pra quem não sabe ou não se lembra, James Dashner é o escritor da trilogia Maze Runner, que já foi resenhado aqui no Caminho Literária. O primeiro livro, pelo menos. Por mim. Vocês leram as 39 pistas? É uma história contada em diversos livros onde seguimos um casal de irmãos viajando de país em país procurando pistas para resolver um grande mistério. E enquanto eles vão viajando, a gente vai descobrindo a respeito de novas culturas, aprendendo informações. E os livros possuíam dicas escondidas no texto, em sites, em card games, era bem interativo. Infinity Ring é um livro cujo conceito foi criado pela mesma empresa das 39 pistas, que se chama Scholastic, e vai ser lançado aqui no Brasil pela seguinte, o selo infanto-juvenil da Companhia das Letras. Só que no caso, a gente não vai viajar de país em país, a gente vai viajar no tempo! Os protagonistas dessa vez são um casal de amigos e não de irmãos, chamado Deck e Sarah, e eles vivem em um mundo onde diversos eventos aconteceram de forma diferente da que nós sabemos. E por causa disso, o mundo deles está tomando um caminho mais sombrio. Diversos desastres naturais acontecem com frequência cada vez mais alarmante e um grande evento chamado Cataclismo está se aproximando. Ou seja, não pode ser coisa boa. Daí, por causa de diversos eventos que eu não vou spoiler pra vocês, fica a cargo deles voltar no tempo através do Infinity Ring e acertar as coisas, deixar as coisas acontecerem da maneira que elas deveriam ter acontecido. Só que tem um porém. As coisas sempre foram assim, da maneira que eles imaginam que seja. Como eles vão saber onde estão essas rupturas? Então, nesse primeiro livro, a gente vai para a Espanha de 1492, na data em que as caravelas de Cristóvão Colombo vão sair para descobrir as Américas. Só que, no tempo deles, não foi o Cristóvão Colombo que descobriu a América, foram os tais de Irmãos Amâncio. Quer dizer, a missão deles é fazer com que a coisa aconteça da maneira que devia ter sido, o Cristóvão Colombo descobrindo a América. Eu adorei a série 39 pistas e confesso que achei Infinity Ring bem legal também. E é o tipo de livro que eu acabo em um dia, serião. Ele é fácil de ler, tem acontecimentos rápidos, informações divertidas, coisa que eu adoro. E a série inteira vai ter 7 livros, cada um escrito por um autor, a não ser o último que também vai ser escrito pelo James Dashner. Ela tem previsão para lançar aqui no Brasil no dia 4 de abril, mas já tá em pré-venda, caso você queira ir comprar. E eu não vou falar muito de edição, porque o que eu tenho aqui é uma prova antecipada, então pode ser que coisas mudem ainda entre essa e a edição final que vai pras lojas. E é isso. Livro 2. Eu já cheguei a comentar desse livro pra vocês numa tag e num bookshelf tour. Trata-se do livro O Último Dia Antes do Fim do Mundo, que na verdade é uma coletânea escrita por um grupo chamado Ases da Literatura. A temática é O Último Dia Antes do Fim do Mundo. São 21 contos de 20 autores que vão falar sobre o último dia antes do fim do mundo, e tudo mais. E é complicado falar de uma coletânea, porque eu poderia falar conto por conto, autor por autor, mas na real a gente tá falando de um livro, e como um livro ele deixa a desejar. Vou falar, me senti meio enganado, porque assim, eu tava esperando o fim do mundo, sabe? Vulcões, terremotos, tsunamis, zumbis, colisão com meteoro, e foram pouquíssimos os contos que realmente trataram do fim do mundo. Muitos dos autores resolveram brincar com essa coisa de todo dia o mundo acaba pra alguém, ou então, era tudo um sonho, que bom. Na real, os que mostraram o fim do mundo foram a minoria. Minoria! E assim, na minha opinião, uma coletânea, um livro de contos precisa ser organizado de uma maneira que os contos estejam numa ordem que faça sentido para facilitar o leitor. E de preferência ter um índice. Eu senti muito falta de uma organização concisa nesse livro. Por exemplo, o primeiro conto aqui, ele até empolga, mas ele não tem fim. E não é do tipo, não tem fim porque é uma metáfora. Não, ele simplesmente não tem fim e me deixou extremamente frustrado. Daí eu fui lendo e no final do livro eu descobri que o último conto era a continuação do primeiro. Custava avisar? O primeiro conto geralmente é a porta de entrada do leitor na coletânea. É aquele que vai dar o tom. Então se ele frustrar o leitor, como esse primeiro me frustrou, como é que eu vou continuar lendo? Ou então até comprar o livro? No mais, foram muitos textos religiosos demais, sonhadores demais, românticos demais. Eu queria ter visto mais mortes em massa, desespero da galera, resignação frente ao inevitável. Sabe, igual uma das últimas cenas de Toy Story 3. Chorei horrores. Vou fazer umas menções honrosas
capas para alguns contos que eu gostei bastante. O Início do Fim, do Michel Amorim. Tempestade de Dezembro, da Mal de Pascolato. Desculpa se eu não soube pronunciar o nome. O Último Dia, do Augusto Assis. E Lírios para Antonieta, da Carolina Secchini. Inclusive, fica um beijo para Augusto Assis, que me mandou o livro, super fofo. Eu adoro o Fim do Mundo, mas não tinha como ele saber disso. E é isso, último dia antes do fim do mundo do Asas da Literatura. Asas da Literatura, porque eu acho que eles têm asas pra voar no mundo literário. Só acho uma pena que alguns fizeram que nem Ícaro e caíram pra morte. Ok, esse comentário foi super babaca. Mas assim, é a minha opinião. Você pode ir lá, comprar o livro, tirar suas próprias conclusões. E é isso, obrigado galera. Se você gostou, clique em gostei. Se é novo, inscreve no canal. E compartilha no Twitter e no Facebook. Aquele beijo.